Capítulo 20. Dani sentiu o sol quente em seu rosto e percebeu o brilho vermelho antes mesmo de abrir os olhos, mas não foi a luz que o acordou. Um estrondo de trovão encheu o ar ao seu redor, incomum e inoportuno o suficiente para atingir a parte inconsciente de sua mente como um piloto treinado e arrancá-lo do sono. Esfregou os olhos cansados, abriu-os, não sem piscar, irritado, e se viu no banco da frente do Buick. Ele engasgou, tentando recuperar sua clareza, e sentiu a camisa rasgada com uma crosta de sangue seco sob seus dedos. Então ele se lembrou da luta, e tudo mais. Ele se virou e viu Raf, deitado no banco de trás. Ele tinha acabado de acordar e estava olhando para o céu, suas feições rígidas. Então Dani se lembrou do estrondo que o havia despertado e olhou para cima também. O barulho havia se aproximado, até que se transformou em uma forte vibração, e a luz no rosto de Dani começou a piscar quando objetos se interpuseram entre ele e o sol. Era uma formação de aeronave, uma formação maciça, maior do que qualquer outra que Dani já vira no céu havaiano e em outros lugares. Ele olhou para Raf, e Raf olhou para ele, procurando respostas. Como era possível que uma formação tão grande estivesse estacionada nas ilhas das quais ele nada sabia? Então os dois entenderam, em um flash que apagou a enxaqueca, a queimação dos lábios e a descamação dos nós dos dedos, o que estava acontecendo. Raf se jogou no banco do passageiro enquanto Dani ligava o motor e apontava o Buick na direção da base. Em Washington, Turman leu a primeira parte de outro despacho, interceptado entre o Japão e a embaixada japonesa na capital, e soube, antes mesmo que o resto fosse decodificado, que havia chegado tarde demais. As primeiras instruções contidas na mensagem diziam, para ser entregue a 1h, horário do leste. Turman consultou o relógio, 1h em Washington já havia passado. Era para ser uma declaração de guerra, e o momento havia sido cuidadosamente escolhido. Para Jesse, isso significava que a ofensiva também havia sido cuidadosamente planejada e já estava em andamento. Ele foi até o telefone e ligou para o almirante do mais alto escalão que conhecia e, embora o fizesse com uma pressa que beirava o pânico, uma pequena voz dentro dele falou com resignação silenciosa para repetir: tarde demais, tarde demais. O heroísmo assumiu muitas faces naquele dia. Na proa do Arizona, a escolta de honra participava da cerimônia de hasteamento da bandeira quando os primeiros zeros, viajando a uma velocidade de 400 km por hora a 12 metros acima da superfície da água, começaram a metralhar o convés. Antes de correr para seus lugares, os homens do Arizona completaram a cerimônia, uma tarefa sagrada aos seus olhos. O piloto, desconhecido de um dos zeros, ao sobrevoar umas faixas de terra ao redor do porto, viu crianças brincando e, com um gesto silencioso, mas inequívoco, fez sinal para que se afastassem do perigo. A bordo de West Virginia, Dora Miller estava lavando as bandejas do café da manhã dos marinheiros brancos quando sentiu o navio estremecer, à força de uma explosão que foi transmitida por todo o esqueleto de aço. O interfone foi ativado. Estações de batalha. Estações de batalha. Isso não é um exercício. Os homens correram para os degraus, mas uma segunda explosão os jogou de volta ao chão. Dora estava ao pé da escada quando os outros caíram sobre ele, fazendo-o rolar no chão. Vários andares acima, o comandante, Mervyn Bennion, correu para a ponte, onde descobriu que a maioria de seus colaboradores havia sido ferida por uma bomba de 100 quilos. Fique calmo foi sua primeira ordem de guerra. Alerte a tripulação, estamos nos preparando para zarpar. Soldados da saúde, levem os feridos para a enfermaria. Carregar. A ponte quebrou. Uma lasca de estilhaços atravessou o estômago do comandante Bennion, dilacerando suas entranhas. Ele caiu, mas não desmaiou. Ele viu que os transportadores para os quais ele havia acabado de dar a ordem estavam sobrecarregados. Agarrando a barriga com as mãos para evitar que as tripas escapassem, ele lutou para ficar de pé, imaginando, enquanto isso, como salvar seus homens e o navio. No convés principal, Dora Miller emergiu à luz do sol e viu carnificina e caos por toda parte. Um oficial coberto de sangue o agarrou pelo ombro gritando: precisamos de macas no convés. Dora disparou através do fogo e da fumaça em direção à ponte. Suas mãos encontraram uma escada. Ele correu até ela. Na ponte, viu os carregadores agachados em volta do comandante, que continuava a dar ordens. Chame a cobertura da área e comece com a barragem, ela o ouviu dizer. Zeros japoneses ainda estavam voando sobre os lados devastados da nave,
disparando rajadas de metralhadoras que perfuravam o aço. Dory ajudou um carregador a levantar o comandante para carregá-lo escada abaixo. Dory agarrou as pernas de Benion logo abaixo dos joelhos enquanto o homem em maca o agarrava pelas axilas. Cada movimento era pura agonia para o homem ferido, que ainda tinha a barriga rasgada. Dory teria gostado de ser gentil, mas não havia nada que ela pudesse fazer a não ser ranger os dentes com o sofrimento e a pressa de seu comandante, enquanto outras bombas explodiam a bordo de West Virginia, bem como em navios próximos, e estilhaços de ferro sibilavam no ar enfumaçado durante todo o tempo. Por aí. Quando chegaram à escada e tornou-se impossível carregar o homem ferido em dois, Dory suportou todo o peso dele usando um braço para manter o equilíbrio e apertando Benion no outro, assim como uma criança pode segurar seu urso. O transportador de vítimas esperou no convés que a escada estivesse livre, mas antes mesmo que a cabeça do negro desaparecesse abaixo do nível do convés, seu peito explodiu quando outra rajada de metralhadoras o atingiu por trás. Enquanto descia as escadas, Dory não conseguia sentir o peso do comandante, mas era como se a dor que ele sabia que estava infligindo se infiltrasse em sua pele. Quando chegaram ao fundo, a dor tornou-se insuportável. Benion sabia que estava perto do fim. "Coloque-me no chão", ele apenas disse. Dory o colocou no chão. Ela o embalou. Tremendo, o comandante conseguiu sussurrar: "Encontre o segundo em comando e diga a ele para assumir o comando. Diga a ele para colocar as máquinas sob pressão certifique-se de que os artilheiros tenham munição suficiente." Ele não conseguiu terminar, e naquele momento Dory não pensou em procurar o pulso. Ele cuidadosamente arrumou a cabeça do comandante e correu escada acima novamente, para o inferno. Fogo e chamas estavam por toda parte, até a água, entre um navio e outro, ardia, inflamada pelo óleo que flutuava na superfície. Os convêsios estavam viscosos, mas não pelo óleo, mas pelo sangue que estava por toda parte, junto com os gritos e a confusão. Todos pareciam estar se movendo a toda velocidade, mas o tempo parecia ter desacelerado seu curso. Os homens se arrastaram, como se afundados na lama, e os zeros gritaram no ar escuro e as metralhadoras brilharam com um feitiço sinistro. As balas atingiram os homens que corriam e os mataram. De alguma forma, o rapaz da copa conseguiu encontrar o segundo em comando. O comandante disse para assumir o comando. Gritar. O outro assentiu e continuou latindo ordens. Ele tinha visto os ferimentos de Benion. Foi então que Dory o avistou. Uma posição antiaérea permanecia abandonada. Os homens designados para ela jaziam por perto, seus baús rasgados. Ele correu naquela direção, esquivando-se das rajadas de metralhadoras. Ele viu que a fita de munição já havia sido carregada. Ele apontou o cano da arma para os zeros que se aproximavam e começou a atirar. A avalanche de eventos criou todas as consequências que ocorrem quando alguns homens são pegos de surpresa por outros que planejaram cada movimento seu. Uma canhoneira a bordo do Pennsylvania acabara de tomar banho quando as primeiras bombas sacudiram o navio. O Pennsylvania estava em reparos, empoleirado em enormes postes que sustentavam seu casco aberto, e ele se perguntou se estava prestes a desabar de seus suportes. Ele sabia que os torpedos não poderiam alcançá-los, tinham que ser bombas japonesas. E o instinto de lutar sufocou nele todas as outras considerações. Ele correu para as escadas e subiu no convés, vestindo apenas uma toalha enrolada na cintura. No dia anterior, ele havia começado uma inspeção de rotina de sua arma, uma arma antiaérea, e se lembrava de não ter enganchado a tampa. Ele correu naquela direção e, arrancando o lençol, enfiou uma granada no cano do canhão. Outros homens correram pela ponte em busca de uma arma para lutar e, ao vê-lo, correram em seu auxílio. O artilheiro sabia que tudo o que tinha para disparar eram projéteis traçadores, que explodiam como indicadores de alvo, mas sem soltar estilhaços. No entanto, ele pensou que se pudesse acertar o nariz de um zero, ele o derrubaria. O primeiro tiro explodiu e o recuo arrancou a toalha dele. Amaldiçoando, ele o recuperou enquanto seus companheiros recarregavam o canhão. Eles continuaram a atirar, e a cada recuo a toalha voou para longe, até que um marinheiro atrás dele se despiu e estendeu as calças. "Estou cansado de olhar para sua bunda", ele exclamou. Então eles voltaram a atirar. A mesma loucura reinava nos conveses dos outros navios. Vários artilheiros martelaram em caixas de munição encontradas fechadas, mas muitas vezes apenas para descobrir que estavam vazias. Os oficiais encarregados de restaurar a ordem foram mortos a tiros.
Com desenvoltura totalmente americana, os soldados organizaram correntes para transportar a munição dos porões até o convés. O ar foi atravessado não apenas por balas e estilhaços, mas também por estilhaços de ferro vindos dos cascos de navios devastados por bombas e torpedos. Um marinheiro viu um camarada cuja nádega havia sido arrancada. Nunca encontrou a parte anatômica que faltava, mas o culpado, um pedaço de ferro do tamanho de uma bola de beisebol, caiu aos pés do marinheiro, que o guardava em uma caixa de sapatos e o levava consigo durante anos sempre que se encontrava com o amigo. Os sobreviventes teriam guardado lembranças igualmente bizarras. Também se lembrariam dos amigos mortos, reduzidos a cinzas diante de seus olhos, vítimas de agonias inimagináveis. Eles veriam essas imagens não apenas durante o sono, mas também, e da maneira mais imprevisível, nas horas de vigília. E eles foram os sortudos. Evelina esteve acordada a noite toda. O choque do retorno de Rafe abalou seu mundo até seus alicerces, e ela teve a sensação de que nunca mais dormiria. Por longas horas, do lado de fora dos aposentos das enfermeiras, ela esperou que Dani, Rafe ou ambos voltassem para contar a ela sobre o milagre que haviam realizado. A felicidade brotaria e a paz. Era um milagre que ela não podia imaginar e pelo qual não podia orar. Parecia errado pedir o impossível a Deus, especialmente quando ela se sentia responsável por essa falta de esperança. Algumas horas antes do amanhecer, ela tinha ido se deitar no catre, sem nem se despir, e ainda longe de dormir. Ele viu cada momento de sua vida, uma vida que começou com o encontro com Rafe e terminou quando ele e Dani a deixaram sozinha na escuridão daquela noite sem fim, no teto do quarto quando ela manteve os olhos abertos, e na sua mente quando ele os fechou. Dawn encontrou sentada na beira da cama com o diário aberto e a rosa de Rafe colocada ao lado do poema de Dani. Ela não estava preocupada com a perspectiva de Betty, voltando do hospital, surpreendendo-a ali. Na verdade, ela estava ansiosa para falar com ela e talvez encontrar algum conforto chorando em seu ombro. O relógio lhe disse que era pouco depois das 8, Betty estaria de volta a qualquer momento. Então ele ouviu um estrondo distante. A princípio, pensou que fossem tiros disparados por navios. Certa vez ele ouvira um cruzador disparando da ponte durante as comemorações do 4 de julho, na base onde estivera treinando. Mas esses sons eram mais profundos, mais escuros. E eles foram prolongados. Porque eles deveriam filmar em uma manhã de domingo. Ele olhou pela janela e viu nuvens de fumaça subindo no céu. Então ele soube sem sombra de dúvida, nunca as tinha ouvido antes, que as explosões que ele ouviu eram bombas. Oh, meu Deus! Todos para o hospital! Ele gritou, e correu de porta em porta, batendo freneticamente. Quando Bárbara e Sandra saíram da cama e pegaram suas roupas, Evelyn já estava fora e correndo loucamente em direção ao hospital. Aviões desconhecidos para ela, japoneses zeros, trovejaram sobre sua cabeça, roçando as copas das palmeiras que cresciam ao lado dos aposentos das enfermeiras. Ouviu o estalido de metralhadoras e o silvo de balas no ar. Ela não sabia se era ela que eles estavam atirando, mas ela não poderia estar com mais medo. Ele chegou ao hospital e correu para dentro, ofegante. 3 enfermeiras, assim que chegaram para o turno da manhã, olharam para ela, esperando que ela lhes dissesse o que fazer. Evelyn correu para o dispensário e começou a retirar os pacotes de drogas. Bárbara e Sandra apareceram na porta, ambas pareciam aterrorizadas. Tire tudo. Evelyn gritou com eles e as outras enfermeiras. Suturas, bandagens. Uma bomba explodiu tão perto que as paredes de madeira vibraram. Eles estão se aproximando. Sandra estava à beira da histeria. Evelyn parou para ouvir. Houve outra explosão, ainda mais próxima. Então um pensamento terrível atingiu. Venha comigo. Ele gritou. Bárbara e Sandra seguiram pelo corredor até a enfermaria onde estavam internados 4 homens que haviam retornado de um acidente a bordo de um jipe cujos membros estavam engessados. Presos, indefesos, eles ouviram as bombas e pediram ajuda. Evelyn correu para o armário de remédios e tirou 3 lâminas de barbear. Corte os moldes. Afaste-os das janelas. Ele foi até a cama mais próxima e cortou o cabo que prendia as 2 pernas do homem suspensas. Ele gemeu, mas apesar do sofrimento, não parava de repetir, obrigado, obrigado. Enquanto ela o rolava para fora da cama e o arrastava para a parede mais distante das janelas. Bárbara e Sandra a imitaram e um médico, que evidentemente fez a mesma consideração, apareceu na soleira acompanhada dos atendentes que ele havia chamado com ele. Juntos,
Eles carregaram os 4 pacientes para perto da parede, depois empilharam os colchões contra as janelas. Lá fora, as bombas pareciam chegar lentamente ao hospital, como gigantes invisíveis cujos passos eram explosões. Evelyn, as outras enfermeiras, o médico e os atendentes tomaram posse dos colchões restantes e com eles estavam se consertando e os pacientes quando uma bomba caiu quase perto do hospital. O vidro explodiu em uma chuva de estilhaços que despedaçaram os colchões apertados contra as janelas. Eles esperaram pela conflagração de outra bomba, bem acima de suas cabeças, mas ela não veio. "Você está bem?" perguntou o médico, ousando levantar a cabeça. Nenhum tinha sido danificado, exceto por alguns arranhões superficiais. Santa Mãe, Evelyn ouviu um sussurro do marinheiro que ela havia arrastado para a segurança um pouco antes. O olhar do homem estava focado na cabeceira da cama na qual ele havia descansado a cabeça pouco antes. Um estilhaço pesando pelo menos 2,5 kg, ainda fumegando, havia ficado preso entre as molas da rede. Uma grande formação de bombardeiros japoneses aproximou-se de Pearl Harbor a uma altitude de 3.600 metros. De acordo com as ordens de Yamamoto, eles foram equipados para grandes altitudes, a fim de ter o maior número de aviões transportados para o alvo no menor tempo possível. Os pilotos haviam feito horas de treinamento, praticando tanto fotografias aéreas quanto navios em miniatura, para que pudessem identificar seus respectivos alvos com absoluta certeza. O ponteiro a bordo de um dos aviões que estavam se fundindo no Arizona era muito bom, mas nem mesmo em suas fantasias mais loucas ele teria imaginado a precisão da primeira bomba lançada. Ao se aproximarem do ancoradouro, os navios pareciam brinquedos de criança. O ponteiro recitou os nomes daqueles que estavam sobrevoando. West Virginia. Oklahoma. Ela foi capaz de identificá-los, embora alguns já estivessem queimando, e ela temia que a fumaça envolvesse o Arizona e a escondesse da vista. Então ele o viu, perfeitamente enquadrado em seu visor enquanto a cruz de colimação pousava na nave. Ele puxou a alavanca e uma enorme bomba de aço caiu. O homem observou apontar para o navio. Ele sabia que a pequena hélice montada na cauda da bomba estava girando no ar, armando assim o núcleo explosivo. Ele contou os segundos e parecia quase sentir a velocidade enquanto a bomba caía cada vez mais rápido, com um ímpeto que permitia que ela penetrasse pelos conveses superiores para explodir nas próprias entranhas do navio. Não captou o momento em que a bomba tocou a teca da ponte e a atravessou, as lentes do visor não permitiam. Levou uma fração de segundo para o peso da bomba e sua velocidade permitirem que ela atravessasse camadas e camadas de materiais de revestimento para cair nos porões, onde havia 100.000 quilos de pólvora colocados ao lado de pilhas de granadas. A explosão foi indescritível. Mais de 1.200 homens morreram instantaneamente. Por uma fração de segundo, os japoneses se perguntaram se a bomba havia errado o alvo, afundando no mar. Mas mesmo de 3.600 metros de altura, ele podia ver Arizona explodir, coluna quebrada, intestinos devastados em um único e explosivo instante. Os homens no convés foram jogados na mancha de óleo que havia derramado dos outros navios. O impacto fez com que toneladas de detritos caíssem, com efeitos devastadores, no navio e nas pessoas próximas. West Virginia, ancorado nas proximidades, e um caos de sangue e chamas, foi ainda mais danificado quando armas de 6 polegadas foram arremessadas como postes telefônicos rasgados e pedaços do Arizona do tamanho de trailers choveram do céu.